A gente vai respirar bem profundamente. A gente vai buscar essa sintonia com Ismael, o nosso preposto de Jesus, com Eliamar, o nosso dirigente de estudos, com Ruiz, o dirigente no Pingo de Luz, e sentir todos os espíritos que estudam junto conosco, formando essa egrégora de amor, muita fraternidade, muito acolhimento no estudo da noite, dessa tarde, desse entardecer de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Eu só queria dar um recado para aqueles que nos acompanham através das mídias sociais. Se puderem dar um like, vai ajudar a divulgar o nosso trabalho, o nosso estudo para outras pessoas, tá bom? Então, a gente tinha parado no segundo parágrafo, então a gente Eram vai. então numerosos na Europa os estudantes brasileiros. Foi aí que a gente parou. É, porque a gente está lá na Inconfidência Mineira, É isso né? aí. É. Alguma coisa? Não nesse início aí. Na segunda página eu também não tenho nada. Eu tenho só no final da terceira. Alguma coisa, alguém. Vamos lá. Na primeira página, alguém trazendo alguma coisa importante? Então vamos lá. Eu, eu anotei na terceira página, se não me engano. Isso, na terceira página, um parágrafo começa assim: Irmão querido, quando ele está falando com Tiradentes, né, que está desencarnando. Irmão querido, Irmão exclama. querido. Achei. Eu também Foi esse que eu marquei também. por causa da fala, né, dele. Isso. É, resgatas hoje os delitos cruéis que cometestes quando te ocupavas do nefando mister de inquisidor nos tempos passados. Redimiste o pretérito obscuro e criminoso com as lágrimas do teu sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Então a gente vê que Tiradentes, a gente fala assim, puxa vida, mas que crueldade fizeram com Tiradentes, né? No final das contas, ele está escrito aqui também que ele não viu o esquartejamento dele, né? Mas ele está resgatando alguma coisa que aconteceu no passado, que ele era inquisidor, né? O pessoal que trabalhou na Inquisição matou muita gente inocente, né? E então a gente, isso aqui eu marquei principalmente porque às vezes a gente vê uma pessoa morrendo, sofrendo por qualquer motivo, e a gente fala assim, nossa, coitado dessa pessoa, né? A gente nunca pode esquecer que sempre tem um motivo. A lei de ação e reação, ela é válida sempre. E Deus não ia deixar um espírito sofrer por sofrer. Ele vai sofrer só por causa das escolhas erradas que ele fez no passado, né? E aí, assim, eu acho que para ficar mais claro, né? Não é sofrer, isso eu já escutei bastante e já me perguntaram bastante. Bastante no sentido assim, o espírito, quando vai reencarnar, ele já está preparado para isso. Então ele já está pronto. Ele não vai temer, ele vai saber porque é isso que ele precisa para se sentir bem. Por quê? Porque isso está na consciência. Ele passando pela mesma coisa que ele fez passar, ele livra a consciência. O peso da consciência que pesa. Ele está se libertando. Porque muitas vezes as pessoas colocam é assim, cadê Deus? Por que que deixa? O porquê de tudo isso? A misericórdia vem, ele não sentiu dor. Eles são retirados antes. Isso. Eles são retirados antes.
Só eles? Não, muitas vezes, se vamos ter uma morte muito ruim e temos o nosso mérito, nós somos retirados antes. Não é somente Tiradentes, mas todos os espíritos. Eu li uma vez que os cristãos que morreram lá no Coliseu de Roma, né, comidos por leão, eles entravam É, cantando, né? isso. E, e eles não sentiam sendo destroçados pelos leões, eles eram removidos antes, para não Joana sofrer. Dark, Joana Dark também, eu vi em algum lugar que ela não sentiu, que ela foi retirada antes também. Ó, um espírito, tá? Que deu a sua mensagem, que a gente gosta muito, Ayrton Senna também. Ele não sentiu a dor daquela Pancada. a pancada, a quebra. Ele já tinha sido retirado. Então, assim, a gente tem os nossos méritos, né? E Será, aí, oi, será que Vera. Jesus, será que Jesus também não sentiu nada aquele flagelo, os espinhos nas cabeças, que eu recebi uma live falando horrores desses espinhos na cabeça de Jesus, que Jesus é ele um pouco sofreu muito. diferente. Jesus é um pouco diferente, porque a gente fala que não sente quando a morte é imediata, mas o Jesus foi Aos torturado, né? poucos. Então ele sentiu tudo isso, sim. Essa é a diferença, né? Todos bem? Tudo bem. Sim, eu cheguei agora, estou um pouco cansada, mas eu estou bem. Eu notei nesse mesmo parágrafo, um pouquinho mais à frente, onde está escrito assim: se o Brasil se aproxima da sua maioridade como nação ao influxo do amor divino, será o próprio Portugal quem virá trazer até ele todos os elementos de sua emancipação política, sem o êxito incerto das revoluções feitas à custa dos sangues fraternos, para multiplicar os órfãos e as viúvas na face sombria da terra. Então, no plano espiritual, já havia sido planejado a independência do Brasil de uma forma que não fosse com sangue, né? Tanto Sim. que a independência do Brasil foi feita, até escrito, né? Foi feita por um português, né? Que era Dom Pedro I, e Sim. que é, proclamou a independência do Brasil, sem ter derramamento de sangue. Mas vai ter mais na frente o capítulo de Dom Pedro. Isso. Eu marquei o parágrafo seguinte Aham. só por explanação, né? É. Só para um Pode ler. sulco luminoso desenhou-se nos espaços a passagem das gloriosas entidades que vieram acompanhar o espírito iluminado do mártir, que não chegou a contemplar o hediondo espetáculo do esquartejamento. Só marquei isso por causa dessa explanação, dessa explicação. E às vezes as pessoas sempre se pegam nisso, né? Assim, como é que é? Esses espíritos, né? Como que ficam? É aquilo que eu expliquei. Eles são retirados e às vezes fica esse questionamento. Eu já tive muitos questionamentos. Cadê a misericórdia de Deus? Por que que acontece isso? Como? Como escolher uma coisa dessa? Mas cada espírito que tem a oportunidade da escolha, sabe aquilo que vai fazer bem a ele mesmo, junto com o seu mentor, aquele que está dentro, está sempre do lado dele para fazer essa evolução. Ele sabe aquilo que carrega dentro de si e que traz toda, que dá essa angústia, aquela necessidade que ele tem. Então, assim, a gente está falando de muitas dores, né? No sentido de acidentes, de mortes agressivas. Assim também se dá nas doenças. Era isso que eu ia perguntar. Quando a pessoa tem uma doença que ela
fica durante um tempo sofrendo, ela também tem esse benefício, né, entre aspas, de não sentir tão terrivelmente como aparenta para gente, ou de ser retirada. Então, aí eu te respondo assim, Silvana, aí depende de como ela está aceitando. No planejamento dela era uma coisa, mas e como ela está aceitando no momento? A doença. A doença, essa morte diária, qual é o nível de aceitação? Se há revolta, se há desespero, aí não tem. Porque quando você se revolta, quando você entra no desespero, você afasta aqueles espíritos que querem te auxiliar. Eles estão ali, mas eles não conseguem te envolver. A partir do momento que você tem a aceitação, aí eles conseguem trabalhar melhor com você. Sofre, mas uma dor suportável, seria assim. Sim. A dor é sempre suportável. A dor é sempre suportável, porque, como a gente já estudou, né? Deus não vai dar para nós um fardo maior do que a gente pode carregar. E a dor é um desses fardos, né? Então, a dor que a gente passa, para nosso nível de sensibilidade, ele é aceitável. Entendeu? Agora, tem pessoas que não querem sentir dor. E aí se revoltam. Aí vem a revolta. Ou tá sentindo dor, por que eu? Por que eu preciso passar por isso? Começa nesse questionamento. E aí É injustiça. ela mesmo se afasta daqueles que querem auxiliá-la. Por causa da vibração que ela está emitindo naquele momento, né? Ninguém consegue chegar, os espíritos que querem ajudar não conseguem chegar perto. E aqueles que ficam em coma ou como vegetal? O que você quer saber? Se eles estão do lado, se eles estão ali, se eles estão evoluindo? Eles estão do lado. Eles não estão, eles estão do lado, muitas vezes vendo toda essa parte e compreende o porquê que eles precisam disso. No livro Céu e Inferno, na segunda parte, onde que contam histórias de espíritos que estão desencarnados e o que eles foram na Terra, tem uma das histórias que conta que é uma pessoa que está presa na cama, não tem comunicação com o mundo exterior, né? Mas ela incorpora no médium e explica tudo o que está acontecendo. Eu aconselho você a dar uma lida nisso, se tiver interesse. Tá. No livro Céu e Inferno. E eu também fiquei pensando. Se ficam pedindo, mesmo que aquela pessoa esteja muito mal, mas se a gente fica pedindo para Deus para curar, para dar para aquela pessoa sarar, a pessoa parece que fica mais tempo presa sem poder desencarnar. Ela não vai ficar mais tempo do que deve, por causa da tempo. misericórdia divina, entendeu? Mas é por isso que quando a gente fala, né? A gente tem que doar as energias para que o espírito possa ser reconfortado de alguma forma, né? Porque se vai ser curado ou não, só a sabedoria divina pode saber. E aí a gente tem que compreender uma coisa: que cura que a gente está falando? A cura do físico? A cura do físico só vem se no espírito, o perispírito estiver curado. Se não tiver a cura no perispírito, essa cura não vem para o físico. Ele pode ter uma melhora, mas não é cura. Passado algum tempo, a doença retorna. Então, assim, às vezes a gente faz bastante confusão nesse sentido. O que a gente pode pedir? O que for melhor. A cura do espírito. O que significa isso? É o espírito dele depurando. Se ele precisar sofrer, ele vai depurar na Terra. Se ele não precisar, ele vai desencarnar. Mas sempre a gente ter essa noção. Qual é o principal? É a evolução do espírito. Então, e às vezes a gente vai ter que passar a dor para evoluir espiritualmente. Pela nossa escolha. Fomos nós que escolhemos, tá?
Oi, Verinha, Eu diga. fiquei pensando, quando eu passei pelo câncer, eu tive muitas aflições, mas não tive dor. Passei por dificuldades horríveis, mas dor não senti dor. E como que você fazia? Como era você? Em todo. Como que você ficava? Você tinha revolta? Não tinha revolta, não. O câncer não deixa de ser um aprendizado, né? Só que esse aprendizado pode vir com dor ou sem dor. O próprio fato de você falar, eu estou com câncer, é uma coisa que realmente mexe com a pessoa, né? Mas às vezes não há necessidade da dor. O que a necessidade é passar por aquele momento, lutar para poder sair daquela situação, mas pode ser uma prova para saber se você consegue aceitar o desafio que está passando e sem a revolta, né? E transformar, né? Pelo menos assim, o câncer mostra muito a transformação, a tua transformação, você com você mesmo. Porque, por mais que você tenha uma rede de auxílio, o câncer é individual. É você que está ali, é você que vai para a quimio, é você que vai para a rádio. Você pode ter todo o carinho do mundo, mas é você que está ali. Então, você vai vivenciar coisas que só você sabe. Você vai ter incertezas que só você sabe. Como é nas outras doenças autoimunes. Você vai conversar com as pessoas que têm lúpus, que têm esclerose múltipla. Cada uma pega num órgão, é diferente. Por quê? Porque aquele órgão, na esclerose múltipla, era aquilo que estava mais exposto nela, era o corpo de dor dela. Então, assim, cada um vai contar a sua experiência. Por quê? Porque era a experiência que ela precisava, né? Então, o que você está dizendo, velhinha, é isso. Você passou, você teve as suas dificuldades, mas você conseguiu lidar com ela sem ter pena de você mesmo, de falar, tudo bem, vamos lá. É duro? É. Mas vamos lá. Eu vou segurar na mão de Deus, Jesus vai ser meu companheiro e eu vou andar. Então, Verinha tá aí, firme e forte. Passou 10 anos. 10 anos. Já passaram-se 10 anos. Muito bom, muito bom. Mas esse fator das dores. Tudo vai depender da. Depende muito do que a gente compreende como dor. Se a gente tem um psiquismo já próprio para trabalhar, tudo bem, eu vou respirar e vou seguir. Vai ter dias que vão ser fáceis e outros dias não. Eu vou seguir. Agora, se eu for aquele que for abraçar a dor, e isso está tanto no fator físico, de uma doença física, como as dores emocionais, como as dores espirituais. Aí a gente vai começar a se sentir minada, entendeu? Teve uma vez que vocês conhecem, vocês já viram a Marlene de São Paulo? Ela falou assim: para de tomar café. Não põe o câncer para tomar café junto com você, sabe? Ele não faz parte de você, ele não te pertence, né? Por quê? Porque no início você fala assim, nossa, você tirou de letra. Não é tirar de letra. Cada um tem. E o meu foi o câncer, a da Vera foi o câncer, o da Leda foi o câncer. Mas e as outras dores? Da Ana Cláudia foi o câncer. E as outras dores? Tem gente que tem dor muito maior, que é no emocional. E aí, vai dormir? E essa é uma dor mais difícil, o emocional. Por quê? Para dor física, você toma um analgésico, sei lá, alguma coisa assim. Para dor emocional, não tem analgésico. E dói tanto quanto a dor física. É uma dor que você não sente na carne, mas você sente na alma.
É isso aí. Eu, E eu essa, passei pela dor emocional. Foi muito difícil para mim. Eu me perguntava por que a todo instante eu estava passando por aquilo que eu era uma pessoa tão reta e tive que enfrentar uma situação muito difícil. Eu me revoltei naquele momento. Por que que eu estou passando por isso se eu faço tudo tão certinho e eu estou passando por isso? Olha, foram muitas noites de choro no João Cabete, muitas e muitas e muitas. Até que eu me ergui, foi bem difícil de superar. é aquilo que a gente comentou no acolhimento de amor, né? As pessoas passam por várias fases num problema, né? A fase da revolta, a fase da não aceitação, tal. A fase dos. Vamos. Vamos tentar fazer acordo, né? Para Vamos ver fazer se um acordo? Deus, se você deixar melhorar isso para mim, eu juro que eu vou, sei lá, vou ficar de joelho pro resto da vida, Não né? vou comer chocolate Não vou na comer quaresma. Olha, chocolate. Não vou comer e, chocolate vou, na quaresma. e só uma coisinha para falar. Eu sofri tanto por antecipação pelo problema que eu agigantei, que a coisa se resolveu de uma forma totalmente diferente no plano de Deus, que a coisa acabou empatando de uma certa forma na situação e eu não fiquei com problema nenhum para resolver. Acredite se quiser. Eu sofri tanto naquela angústia do que tudo que eu podia passar, do que eu podia perder, do que não sei o que, não sei o que lá. Eu fiquei tão nervosa, e me apareceu uma situação contrária que me favorecia e a situação se empatou e eu não precisei perder nada, não pagar nada e a coisa se resolveu no plano de Deus. Acreditem se vocês quiserem. Mas eu sofri muito por antecipação. A Muito. única a única coisa que eu queria dizer é isso. Não achem que esse sofrimento, essa revolta, quando acontecer com a gente, é porque a gente ainda não conseguiu evoluir, porque todo mundo passa por isso. O principal é a gente diminuir cada vez mais o tempo que você fica na revolta, entendeu? Isso é. Então, de repente, você passava revoltado 3 semanas. Hoje é só 2 semanas. Puxa vida, que melhoria, né? E vai indo assim até um dia que você não fica mais revoltado, né? E eu, pelo menos, eu posso dar um testemunho nesse sentido. Muitas vezes, eu só queria alguém para conversar comigo. Vai Tá bom? desabafar. Entendeu? E Ah, muitas essa vezes, quaresma tá difícil, viu? e muitas vezes Tô sentimental. eu não queria utilizar ele porque eu sabia a dor que ele estava vendo. E a dor que ele sentia, porque quem está do lado sente. E eu só queria alguém para conversar comigo. Que não fosse minha irmã, meu marido, meu filho, minha mãe, meu pai. Eu queria alguém para conversar comigo. E não tinha. Porque ninguém tinha coragem de conversar. Ninguém tinha E as pessoas que ficavam comigo, elas falavam isso. Eu não consigo conversar com você. Eu não consigo ligar para você. Porque eu não consigo. Era assim que eles falavam. Eu não consigo. E aí você tem que aprender, e eu aprendi, graças a Deus, a conversar com a espiritualidade e a ouvi-los. Porque era uma conversa, era uma troca. E aí onde que eu falo assim, muitas vezes, tanto por problema físico, por problema emocional e por problema espiritual. É mais por um problema emocional e que eu vejo, tá? Porque o problema espiritual, muitas vezes a gente vai falar e a pessoa não vai conseguir. Mas às vezes a pessoa quer falar, ela quer colocar. Você viu aquele áudio, né? Que eu te mandei? Um áudio acelerado que nem louco. Ela quer É isso falar. mesmo. Entendeu? Quer falar. Mas ela não quer que ninguém fale. Ela só quer que alguém segure na mão dela.
nesse momento, a pior coisa que se pode Nossa, fazer é falar assim: é isso mesmo. não, você precisa ser forte, não fica assim, tenha fé, né? Nossa, isso Não é isso? Fé, seja Forte, forte. é, Acredite, você não acredita em Deus? Você é. fala da religião, você dá palestra. Você é bem entendeu? Ai, agora eu dou risada, Valéria, depois que eu vi o áudio. Eu queria falar com alguém, saindo do médico. No elevador, eu mandei um áudio com a Valéria, e quando eu vi, eu falei, meu Deus, que louca! Falou atropelando. Vamos ajudar. A Ana Cláudia fez o pé, tá tudo lindo e maravilhoso. Mas quando se faz cirurgias, e principalmente cirurgias É, assim, grandes, a marca fica. A gente não consegue ser retirado marcas, né? A marca fica. Então, o PET acusa, né? Que existe uma lesãozinha tal, e eles vão se medindo por ali. isso. A Ana Cláudia falou assim pra mim. Ela mandou, ô Valéria, eu tô saindo daqui e tem uma lesão. Aí eu, mas a minha cirurgiã falou que não é nada, mas vão ficar de olho. E o meu oncologista também falou a mesma coisa. Aí eu virei, Correndo, né? correndo, ela falou, aí eu escutei, aí eu falei assim, mas então, Ana Cláudia, você não tem nada, hora ser feliz. Escrevi mesmo pra ela, hora ser feliz. Né? Não tem nada. Depois, Eu falei assim, eu eu no também. elevador. E aí eu A escrevi assim pra ela, pessoa eu também. Ô, Ana Cláudia, Oi, Ana, eu também passei numa situação muito louca, muitos anos atrás, com a Valéria também, mandando. então, eu me peguei Lembra, no Valéria? elevador. Era a respeito do Fábio. A do Aí Fábio. eu depois eu mandei um áudio pedindo desculpas. Meu tecido estava cômico. Eu acelerada, falando, não, é que eu vim sozinha, e falou isso, mas tá tudo bem. Não, isso que. Aí depois eu falei, Valéria, que louca! E me veio ela na cabeça, não veio mais ninguém. Eu no elevador. A gente não Bom pode que veio a esquecer, Valéria na Ai, mas cabeça, é né? tão bom. a gente não pode esquecer que a gente Foi, precisa que disso bom. porque são válvulas de escape, né? Ai, Nós estamos numa pressão com gigantesca. certeza, gente. Por isso E que aí, eu quando a falo. gente fala, a gente consegue aliviar um pouco essa pressão, né? A gente pensa, É, a gente pensa. A gente consegue, assim, é aquilo que se a gente parar para pensar, a gente tem a força dentro da gente. Mas o que acontece? Quando se passa recados, você está gravando, você está se escutando. Você está escrevendo, você está colocando. E ali você já ai, começa a pensar. É esse ato. E aí é onde que eu falo assim, foi conversando com a espiritualidade, que eu entendi que era uma forma que eu poderia ajudar as pessoas, era dessa. Sabe? Contando as minhas histórias, que eu sempre contei, quem foi meus alunos sabe, mas aprendendo a ouvir aquele que precisava falar daquela dor sem julgar. e fala Entender a que é uma dor. palavra certa. A palavra certa já não é Agradeço. minha, é do plano espiritual. É. A mediunidade. E eu nem olhei, gente. Eu falei tão acelerada. Saí, fui pegar o carro no estacionamento. Quando eu cheguei em casa, eu fui ver a resposta da Valéria. Aí eu fui ouvir, eu falei, que louca. Valéria, desculpa, eu falei acelerada. Eu agradecia, eu chorava, eu fazia tudo junto, misturado. Eu falei, meu Deus, que louca! Mas é tão bom. Por isso que eu falo, o pingo de luz para mim foi a minha salvação. Ai, tá vendo? Então, na hora... Depois que eu falei com a Valéria, que eu gravei, que eu nem ouvi, só o falar, parece que já... Já aliviou. Aí já eu peguei aliviou. o carro, já aliviei. Já aliviou, Está tudo certo, tudo certo. mesmo. Vamos que Não vamos. há nada errado.
Terça-feira a gente começa na Revolução Francesa? Isso. Sim.